Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do nosso coletivo Resistência Carbonária. Hoje com o tema Ditadura versus Justiça de Transição versus Bolsonarismo genocida. Sem memória não se constrói a democracia. Temos aqui os nossos companheiros que vão participar como debatedores, que são dois companheiros no combate à ditadura desde a década de 60 e que permanecem juntos na pauta Memória, Verdade e Justiça. Francisco Celso Calmon, ex-coordenador nacional da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, faz parte do Fórum Memória, Verdade do Espírito Santo e da Frente Brasil Popular do Espírito Santo. Paulo César Ribeiro, militante contra a ditadura, ativista do coletivo Memória, Verdade e Justiça e Reparação do Rio de Janeiro, historiador. E como mediador temos o nosso companheiro Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, advogado e professor. Mais uma vez convidamos vocês para participar, agradecemos os companheiros que nos acompanham e desejamos um excelente debate e troca de ideias para todos os nossos companheiros e participantes. Imediatamente eu passo a palavra ao Eugênio para dar início à mediação e ao debate. Boa noite, companheiros e companheiros. Para mim é uma grande satisfação estar aqui agora com Paulo César e com o Chico Celso, que são dois, além de serem militantes assim valiosos, e o foram a vida toda, tem um histórico invejável de resistência. São, antes de mais nada, dois queridos amigos, duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande e, portanto, para mim estar aqui é uma grandíssima satisfação, é uma felicidade muito grande. O assunto hoje é justiça de transição, também justiça de transição e a ditadura militar e a democracia que acabou desembocando no populismo fascista de Bolsonaro. E esse assunto, ele evidentemente tem vamos dizer, um leque de temas para a gente explorar. Ele pode ser visto sob diversos ângulos, ângulo do jurista, do historiador, ângulo também do economista, enfim, ângulo do cientista político. A nós aqui interessa fazer aqui um apanhado mais histórico e político do que foi a ditadura. Se nós conseguimos realmente tratá-la de forma adequada na transição para a democracia. E, finalmente, também o que aconteceu de errado na nossa democracia para a gente desembocar no governo Bolsonaro. Basicamente, são essas as grandes perguntas. E eu não vou me demorar muito, porque os nossos companheiros eles têm muito a contar a respeito disso. Eu provoco primeiro o Paulo César. Paulo César, você acha que o Brasil trabalhou bem essa questão da memória da ditadura? O Brasil, ele, vamos dizer, conseguiu fazer justiça aos que foram perseguidos durante a ditadura? Se não, onde é que falhamos? E o que poderia ter sido feito melhor? Boa noite, é um prazer estar aqui com o Eugênio e com o Francisco Celso para nós debatermos esse assunto, esses temas tão importantes, né? Eu, por formação, sou historiador. Comecei a estudar economia, mas estudei história, faço pesquisa em história e pesquiso a memória da resistência ao golpe à ditadura. 2 anos antes da ditadura de 1964, Vanderlei Guilherme dos Santos tinha escrito um livrinho muito importante chamado Quem Dará o Golpe no Brasil? Então, quando a gente estuda história e vê o nosso passado,
nós vemos que o povo tem sido sempre escanteado, colocado para fora do campo, não participa das jogadas, está sempre sendo usado, ignorado ou usado como massa de manobra, né? E nós temos um passado colonial escravista. Isso marca a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem um racismo estrutural, né? Tem o autoritarismo como uma coisa fundamental. Eu trabalhei com um historiador, um escritor, né, que as pessoas consideram historiador, Hélio Silva. Ele dizia que no Brasil tinha dois partidos nacionais, dois partidos nacionais. Um era a igreja e outro o exército. Então, se a gente estuda o final do século XIX, proclamação da República, depois a República Oligárquica, a Velha República, e vamos acompanhando o desenrolar do processo histórico, a gente vê que as elites sempre maltrataram, exploraram, oprimiram a classe trabalhadora e os marginalizados. Na década de 50, depois do Estado Novo, redemocratização, breve tempo de legalidade da esquerda, o Partido Comunista conseguiu, inclusive, eleger uma bancada, elegeu Luiz Carlos Prestes como senador por 3 estados, elegeu uma bancada de deputados federais. Logo em seguida, cassação do mandato do Partido Comunista. A esquerda socialista, que mais tarde vai fazer o Partido Socialista Brasileiro, também tem uma existência um tanto ou quanto atribulada. E o golpe de 64 interrompe um processo de mudanças, reformas de base, reformas que poderiam resultar numa modernização democrática e popular do Brasil, com reforma agrária, reforma universitária, reforma política, enfim, as reformas que eram necessárias no sentido de modernização, de avanço no desenvolvimento, com distribuição de renda, distribuição da riqueza, enfim, um projeto popular, nacional, democrático. Isso foi interrompido, não pela primeira vez, porque as tentativas de golpe, os golpes, as ditaduras, enfim, são inúmeras na história do Brasil. Então, o que significou 1964? Até hoje tem muita gente que não entende que foi uma ditadura feita por um golpe civil, empresarial e militar. Civil, empresarial e militar. Né? E aí o IPES, o IBAD, tem muita coisa para quem queira estudar, entender melhor a complexidade. O Brasil estava amadurecendo a sua infraestrutura, a sua capacidade, os seus quadros para deslanchar um processo de crescimento fantástico. Mas tinha ocorrido a Revolução Cubana em 59, os países da África e da Ásia estavam se tornando independentes, ex-colônias que eram dos países europeus. Os Estados Unidos rivalizando com a União Soviética naquela chamada Guerra Fria, né? E nós submetidos à doutrina de segurança nacional, às leis de segurança nacional, um regime muito fechado, violento. Há quem diga, não, só em 68 até 72 a ditadura foi mais violenta. Não, nada disso. A ditadura foi violenta desde o início. Desde 1964 tem casos de mortes, desaparecimentos, isso de pessoas nas cidades, sem contar indígenas, sem contar camponeses, onde se tem muito pouco conhecimento. Embora nós tenhamos passado por um período de 21 anos de ditadura, com altos e baixos, com períodos de uma certa relativa capacidade das forças de oposição reagirem, a violência foi muito grande. E tão grande que o Carlos Castelo Branco dizia na coluna do Castelo do Jornal do Brasil: olha, corremos o risco de não formar novas elites para dirigir e governar esse país, né? Para dirigir as empresas, os órgãos estatais. Ele chamava a atenção que a estupidez da censura, da proibição do estudo, né? E de qualquer coisa, enfim,
era gozado a situação da censura, inclusive, pelo Stanislau Ponte Preta, que tinha o FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país, o cinema, o teatro, as artes, enfim, em geral, enfim, tudo era proibido, tudo era castigado, não existia condições. Embora, no período do milagre brasileiro, 68 a 72, a gente tenha assistido, ao mesmo tempo, um arroxo muito grande político, mas um desenvolvimento econômico que pegou, inclusive, partes das oposições, especialmente da esquerda, desprevenidos. Nós achávamos que a situação ia piorar cada vez mais, e houve um certo alívio. Agora, às custas de um endividamento externo, de entrega das nossas riquezas, enfim, um projeto antinacional, não? Que tem lá suas marchas e contramarchas na década de 70. Quando veio a anistia, foi uma anistia que dizem, foi negociada. Assim, negociada por cima, como sempre acontece no Brasil. As revoluções, como a Revolução de 30, a Revolução pelo alto. A proclamação da República foi uma marcha militar. O povo assistiu bestializado, segundo José Murilo de Carvalho, né? E, enfim, as coisas acontecem nesse país e as pessoas são pegas até de surpresa. A OAB e a Igreja Católica, que apoiou o golpe de 64, depois veem que entraram numa furada, já se colocam contra, e vigorosamente contra, em poucos anos de ditadura. Os padres são torturados, são assassinados, alguns desaparecem, alguns são expulsos do Brasil, né? E tem uma situação terrível. Os advogados também têm a maior dificuldade de atuar. Então, você vai ter resistência. E muita gente não sabe. Mais de 7 mil militares foram perseguidos, foram processados, perderam suas patentes, foram expulsos. Os de menor, cabos, soldados, sargentos, nem se fala, nunca tiveram seus direitos reconhecidos. Alguns oficiais superiores ou suboficiais ainda foram considerados mortos para que as viúvas, entre aspas, recebessem seus soldos como pensão. Mas, enfim, foi um período terrível. Um período terrível que hoje tem um revisionismo histórico, diz não teve nem ditadura, foi um regime militar, dita branda para um certo cronista, um certo jornalista que escreveu até livros sobre a ditadura com base nos arquivos dos ditadores. Sabe? Então, nós temos aqui aquela velha ideia da conciliação, de não passar as coisas a limpo. Então, como consequência disso, essa ditadura do grande capital, título, inclusive, de um belo livro do Ottaviani, e ditadura dos cartéis, também título de um livro do Kurt Mirrell, um empresário que sofreu na carne e nas empresas dele a concorrência desleal dos grandes monopólios que controlavam. Então, uma corrupção nunca vista antes do Brasil, uma corrupção enorme, porque existe também Estranhas Catedrais, um livro belo, né, que fala da corrupção, das diversas armações feitas pelos governos ditatoriais com empresários para fazer isso que a gente tem um pouco hoje, né? Em 1972, por aí, Delfim Neto simplesmente decretou que as centenas de bancos no Brasil iam ter que diminuir, iam ter que se fundir, quem não pudesse comprar os outros era comprado pelos outros, enfim, e nós ficamos reduzidos ao que é hoje o sistema bancário, né? Alguns poucos grandes bancos formando oligopólio, e outros setores também oligopolizados. Então, nós temos uma brutal concentração. Agora, as resistências ocorreram, as resistências nacionalistas, inclusive, a resistência dos católicos, das comunidades eclesiais de base, a resistência dos comunistas, socialistas, daqueles que optaram pelas lutas institucionais ou pelas lutas não institucionais. Então, nós temos um processo muito rico que precisa ser recuperado de lutas contra a opressão, contra a exploração, contra o arroxo salarial, contra a barbárie que era cometida no campo, contra os camponeses, contra os indígenas. O relatório Figueiredo, que nada tem a ver com o ditador Figueiredo, mas que denunciava em 700 páginas
o massacre, o genocídio cometido por civis e militares e policiais contra os indígenas, né? Porque se visava suas terras para mineração, para vários projetos, como o Projeto Jari e outros projetos mais. Então, nós temos um massacre constante da nossa população, sem contar o arrocho salarial. E esse arrocho salarial vitimou todo mundo que trabalhava. Em 72, segundo o Banco Mundial, a inflação foi de quase 24%. Para o Diese também. O governo concedeu 12% de reajuste. Então, nós fomos garfados na metade da perda do valor aquisitivo. Então, se alguém acha que a ditadura militar beneficiou alguém, tem toda a razão. Beneficiou mesmo. Beneficiou 1% da população, mas 99% da população foi prejudicada, a não ser aqueles que estavam exatamente a serviço da repressão, a serviço da gestão de um negócio, porque não passou de um negócio. Só que quando deixou de ser um bom negócio para parte do empresariado, parte desse empresariado começou a apoiar o MDB, que era o partido do Sim. A Arena a gente chamava do partido do Sim Senhor, porque foram dois partidos que foram domesticados. Quando algum deputado tinha coragem de levantar a voz, pensando em liberdade, era caçado. Então, foi esse período que a gente passou. Paulo César. Pois não. Deixa eu perguntar aqui para o Chico. Em que medida você acha que, vamos dizer, esses problemas talvez mal resolvidos permitiram ou fizeram com que Bolsonaro se tornasse presidente e que conta hoje com apoio militar amplíssimo? Liga o microfone. É um prazer entrar nesse debate, tendo você como mediador, um jurista corajoso, assertivo, companheiro carbonário, e ter o Paulo César, que é um companheiro desde as armas das críticas até a crítica das armas. Estamos desde 1966 juntos. A história não é por partes. Então, evidentemente, que nós chegamos ao bolsonarismo por consequência da intervenção na história, tanto do poder dominante da direita como das forças de esquerda. Mas quero de cara dizer que um país sem memória, tem memória no sentido da sociedade não ter essa memória, é analogicamente como um carro sem retrovisor. Um carro sem retrovisor, mais cedo ou mais tarde, vai ocasionar um acidente. Ou como uma bússola viciada, que volta sempre ao mesmo lugar, né? Bússola de roleta, que é o golpe, ou as tentativas de golpe, que no Brasil, entre golpes e tentativas, tivemos 9. Desde a República, que o Brasil é tutelado pelos militares, que se julgam tutores da República. Eu quero, inicialmente, colocar números rapidamente para caracterizar o que foi a ditadura. A ditadura colocou sob suspeição, segundo historiadores, 500 mil brasileiros sob suspeição, numa população de 90 milhões, ou seja, 500 mil a ditadura colocou sob suspeição. Essa ditadura, que o Paulo César diz que o golpe foi dos militares, dos políticos, dos empresários, faltou dizer também dos eclesiásticos, né? Vamos lembrar da famosa passeata de Deus, família e tudo mais. Mas esses dados são interessantes, são dados da CNV, portanto, dados
do Estado brasileiro. E que responde a algumas questões que hoje em dia se perguntam. Quais são esses dados? Segundo a CNV, 6.591 militares foram perseguidos, alguns torturados, e todos foram para fora das Forças Armadas. Mas historiadores já avançaram nesse número e falam em 7.500. Quando pergunta-se, as Forças Armadas não têm um segmento nacionalista? Eu digo, tinha, não tem mais. Os que tinham foram colocados para fora, foram perseguidos. E isso desde a véspera do golpe. O golpe foi no dia 1º de abril de 1964. No dia 31 já tinha militar sendo preso. É um absurdo que jornalistas taxem a primeira fase da ditadura, antes de 68, como ditabranda. Como pode ter ditabranda se Gregório Bezerra sofreu o que sofreu no Recife, não só de tortura, mas na rua, sendo puxado por um jipe, né? Com o cano de descarga em cima dele. Né? Isso é apenas um exemplo. No Nordeste, os latifundiários mataram muitos companheiros, tá? Se viciaram muitos companheiros. E essas são verdades que ainda estão para vir. Interessante que nesses militares, segundo a CNV, 3.340 da Aeronáutica, 2.214 da Marinha, 237 das polícias e 800 do Exército. Porque o Exército foi, na verdade, o que deu o golpe, que sustentou a ditadura. Sustentou de tal forma que depois ele pôde eliminar todos os civis e passou a ser uma ditadura militar. Sindicatos, tivemos 536 sindicatos sob intervenção. Locais de violação, ou seja, locais de tortura e extermínio, em 22 estados, tivemos 230, mais ou menos para cada estado, 10 locais de tortura e extermínio. Então, por que se fala, jornalista e outros que desconhecem de que houve ditabranda e só a partir de 1968 começou a acontecer uma ditadura mais séria? Não, a partir de 68 o Estado se tornou Estado terrorista, com direito de sequestrar, matar, torturar, fazer butim dos nossos pertences, estuprar. E nisso aí, nós tivemos 11.000 pessoas, 11.000 militantes atingidos, entre combatentes da ditadura, incluindo camponeses e indígenas. Muitos camponeses e muitos indígenas não tinham exatamente uma militância ativa, mas, de certa forma, estava ligado. Poucos sabem, por exemplo, que no combate à guerrilha do Araguaia, o Exército, para enfrentar 40 e poucos militares, mobilizou 1.500 das suas forças, né? E jogou na palme, não só atingindo camponeses e indígenas e atingindo pouco os combatentes. Dentro dos atingidos, nós tivemos 95 adolescentes e crianças, sendo que uma adolescente era minha namorada, tinha 16 anos, e ficou quase um mês sob serviço. E novamente um ano depois, foi novamente presa com 17 anos, porque nós tentamos uma fuga e eles julgaram que o contato externo era com essa companheira. Pois bem, o tempo que se levou a criar a Comissão Nacional da Verdade diz muito para nós.
Esse pleito vem desde 2000, desde a época do plano diretor de recursos humanos, de direitos humanos, se não me falha a memória. E a CNV só foi constituída em maio de 2012. E o PNDH fala nisso, sugere isso, em 2009. Então, veja o tempo que levou para criar realmente a comissão. E a comissão, ela começa, a lei dá uma abrangência para ser investigado de 1946 a 1988, e dá 2 anos. Ora, 2 anos para investigar a quantidade de anos do período que foi colocado e por que foi colocado. Por que foi colocado todo esse período? Por que não foi colocada a última ditadura, exatamente aplicando o conceito de justiça de transição? Para transitar de uma ditadura para uma democracia, é preciso que você julgue a ditadura anterior, as suas barbáries, quem são responsáveis, quais os lugares que aconteceram, tá? Para você poder transitar para uma democracia sem que essa democracia traga em seu ventre os entulhos da ditadura. A CNV foi mal composta. Quem é que está aparelhado para fazer levantamento histórico? Os historiadores, os pesquisadores. Por que necessariamente tiveram que colocar juristas e cada jurista com um colorido partidário? Foi para funcionar ou foi para não funcionar? Durante 1 ano, a CNV viveu com conflitos intestinais, internos. Tá? Tanto que um deles sai, que foi o Fonteles, tá? Sai porque não aguentou mais esses conflitos, porque dentro da composição originária da CNV tinha componente que defendia a teoria dos 2 lados. Não existe 2 lados. Foi o Estado ditatorial, o Estado com a força, com o domínio, com o monopólio das armas, tá? É que passou a não admitir nenhum tipo de oposição, usando da violência para nos calar. Posso fazer uma pergunta aqui para o Paulo César? Paulo César, por que será que o Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer como obrigatório o voto da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da guerrilha do Araguaia, e também tem dito que a anistia que foi dada, teria sido dada a militares envolvidos, e pessoal do aparato de segurança envolvidos em atrocidades, era válida e, portanto, impediria que se perseguisse criminalmente quem esteve nelas envolvida. Será que aí deu alguma coisa errada na nossa transição? Sombra. Eu creio que sim. Agora, quando a gente fala de Constituição, para se fazer uma Constituição é preciso ter força. Então, nós temos graves deficiências na nossa lei de anistia, na interpretação dela, sobretudo, que não foi ampla, geral e restrita. Nós tivemos não a direta já, pelo qual se tanto lutou, mas uma eleição indireta. O presidente eleito, né, pelo colégio eleitoral faleceu. Nós acabamos tendo como presidente o Sarney, que era da Arena, partido da ditadura, e veio todo o entulho autoritário que se tentou varrer no início da chamada Nova República.
Eu trabalhei no Ministério da Cultura durante 30, 40 anos. Você sabe que no Ministério da Cultura, no Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trabalhava um capitão que tinha sido tenente na época do golpe da ditadura e que participou do IPM 709 do Partido Comunista do Brasil, onde se considerava Dom Helder Câmara, Chico Buarque, os artistas, os intelectuais, os pensadores, Paulo Freire, todo mundo era comunista. Né? Quer dizer, você tem esse país miseravelmente, mesmo quando faz a redemocratização, quando se elege, né, pela primeira vez numa aliança com setores muito atrasados na sociedade brasileira, um partido social-democrata que vai trazer um programa neoliberal para o Brasil, você tem muita dificuldade de fazer avançar as pautas sociais, democráticas, populares. Né? E depois, quando vêm os governos do PT, você teve avanços, mas quem domina, quem tem de fato o poder? O STF foi tutelado pelos militares. Havia sempre ameaças. Aliás, um deputado estadual de São Paulo, da família do presidente, disse que bastava, não precisava nem mandar uma tropa, bastava um soldado e um cabo e um jipe. Talvez nem um jipe fosse necessário para fechar o Supremo. O outro ministro disse que lá tinha que prender aqueles vagabundos, a começar pelo Supremo. Quer dizer, nós não temos nesse país condições de dizer que nós temos, de fato, uma democracia. Democracia, para Betinho, Herbert de Souza, né? Teria que ter necessariamente 5 elementos: igualdade, liberdade, solidariedade, participação e alteridade. Então, a rigor, nós não tivemos aqui senão um verniz do que a gente pode chamar de uma democracia parlamentar, mais ou menos, que não é uma ditadura, mas não é democracia, de fato. Né? Então, não tem dependência dos poderes também. O judiciário está sempre submetido a ameaças. Senão vai acontecer alguma coisa muito grave, disse o general Heleno. E aí depois se contemporiza, não sei o quê. Então, hoje nós temos, inclusive, a discussão sobre o que é genocídio. Ora, se você tem suspeita de genocídio, deve-se dizer que há suspeita de genocídio. É claro que cabe uma investigação, e essa altura tem que ser uma investigação internacional, como foi feita em vários países do mundo, com isenção, né? E tem que haver responsabilização. O Brasil, o governo brasileiro não aceita as determinações do Tribunal Penal, da Corte Interamericana de Justiça. Não aceita. Não se cumpre. Os acordos, os tratados aqui no Brasil, não se cumprem. Ô, Paulo César, você sabe que quando nós criamos a Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, e que por um ano eu fui coordenador nacional dela, e nós tínhamos comitês de Memória, Verdade e Justiça, dos quais um você participa, no Rio de Janeiro, e nós procuramos fazer muita interação com a Comissão Nacional da Verdade. Nos 2 anos e meio que funcionou, o primeiro ano, existia uma barreira muito grande, como se os pesquisadores que fossem dar as respostas, os caminhos, e não os protagonistas daquela época. Foi a partir da coordenação da Rosa Cardoso em que a rede, essa nossa rede, começou a ter uma interação maior e começamos a fazer aquelas diligências, e em seguida as diligências fazíamos torturados e torturadores, né, oitivas. Agora, já nessa época, os torturadores se negavam aí, mandavam atestadozinho desses que qualquer médico lhe dá para uma ou outra pessoa, sem carimbo, sem nada. Né? E nós pugnamos pela Comissão Nacional da Verdade, mandar a Polícia Federal, Comissão Nacional de Verdade, um órgão de Estado, mandar a Polícia Federal trazer esses fascínios, e isso não foi feito. Quando o Curió foi
prestar depoimento em juízo. Ele confessou todos os seus crimes, crimes bárbaros, crime de cortar a cabeça de camponês e de guerrilheiro. Deveria ter saído dali preso, não saiu. Quando o Ustra foi depor, elevou a voz. Também era outro que deveria ter saído dali preso, porque ele assumia o que ele fez. Nós, da rede, batalhamos muito para mostrar que o papel da Comissão Nacional da Verdade não podia ser um papel de produzir um relatório para ir para o arquivo morto. Tinha que ser alguma coisa viva, de mostrar para a sociedade, à medida que fosse descobrindo as verdades, e interagindo através de palestras, isso, aquilo outro. E acontece que tudo isso foi ficando por isso mesmo. E ficar por isso mesmo significa o quê? Significa a impunidade. Então, essa impunidade, ela permeia a história do Brasil. Agora, você junta impunidade e mais desconhecimento da história, como é que você vai ter uma consciência de rejeição ao nosso pretérito? Horroroso o nosso pretérito, nossa história, 388 anos oficiais, foram mais, de escravidão. Tivemos 60 e poucos anos, né, de regimes autoritários, apenas 39 anos de democracia formal. Então, a questão da memória, verdade e justiça, ela é fundamental para a gente construir o futuro. E estamos devendo, porque para fazer isso tem que encarar aqueles que assumiram e que foram responsáveis pela infelicidade da nação durante 21 anos, infelicidade da nação e graves agressões aos direitos humanos. Temos que encarar as Forças Armadas e exigir delas, como numa das ocasiões em que eu saía lá da Vila Militar, que fui lá em diligência reconhecer um local de tortura, falei, vocês devem desculpas às Forças Armadas. Não é, como está dizendo o Mourão, que o Gilmar tem que pedir desculpas se tiver grandeza moral. Então, eu pergunto, e o Exército tem grandeza moral? As Forças Armadas têm grandeza moral? Então, peça desculpa à nação, porque nem no plano econômico eles fizeram bem ao Brasil. Paulo César. Durante as diligências que nós realizamos, nós fomos ao DOI-CODE, ao PE da Tijuca, nós fomos à PE da Vila Militar, nós fomos ao HCE. Quando nós estivemos no HCE, menos de uma semana depois, uma reportagem de O Globo, do jornal O Globo, disse que não só eles não entregaram os nossos prontuários médicos, que são direito nosso, como eles fizeram o serviço secreto lá, o P2, S2, sei lá o quê, fizeram dossiês sobre os membros da Comissão Nacional da Verdade, como subversivos, né? Rosa Cardoso, subversiva, Paulo Sérgio Pinheiro, subversivo, né? E, Paulo, eles queimaram os nossos dossiês. Pois é. Polícia Federal e pelo Ministério Público. Os arquivos não foram abertos. Existem esses arquivos. O Leônidas Pires Gonçalves, o general, mandou fazer um livro de 600, 700 páginas, que chama-se Orville, que é livro ao contrário, e aí para se contrapor ao Nunca Mais, do corajoso D. Paulo Evaristo Arnes, com o reverendo Stuart Wright. Né? E aí nós temos uma luta de narrativas, uma luta de versões diferentes da história. Agora, a nossa imprensa, infelizmente, é uma imprensa que está toda ela, a grande imprensa, né, do lado do grande capital e do lado desses que não querem realmente que o Brasil tenha um desenvolvimento soberano, popular, democrático. Né? E a nossa imprensa de oposição não consegue se unificar. Nunca tivemos um jornal diário. Temos aqui o Página 12 na Argentina, nós nunca tivemos um jornal. E hoje nós temos dezenas, centenas de pequenos sites ou pequenos youtubers que fazem um trabalho muito importante, que nos dão algum tipo de qualidade de informação, em quantidade e qualidade. Mas é muito pouco. A gente precisaria ter um movimento vigoroso
para conseguir passar a limpo. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho excelente. O Paulo Abraão fez um trabalho excelente, né? Agora, dentro das limitações a eles impostas. Então, se buscou apuração das responsabilidades e uma certa responsabilização, isso está nos sete volumes, né, do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Agora, a implementação disso é que é o grande problema. A gente tem que ter força política para exigir. Os currículos das escolas militares não foram alterados. Não existe nada como isso aqui, ó. Livro para crianças e adolescentes. Eu vi num vídeo ontem, que uma criança bolsonarista, num voo doméstico, faz uma apologia fascista. Quer dizer, nós temos doutrina, nós não temos escola de partido, nós temos escola fascista. As escolas militares são manipuladas pela ultradireita nesse país. As PMs, as polícias militares, que já deveriam ter sido desmobilizadas, substituídas por polícia civil, elas são umas máquinas de provocar golpe. Aliás, tem um deputado federal, que é o Benito de Paula, do Rio de Janeiro, pastor e deputado federal, que tem na internet uma apologia ao golpe. Vamos dar golpe, não precisamos do exército. As milícias e as PMs e os policiais podem fazer isto. E aí nós temos que estudar e mostrar, revelar ao Brasil o perigo que nós sofremos, porque uma vez desmontado o aparato repressor, esse aparato repressor se deu bem. O Cláudio Guerra fala isso, não só no livro dele, mas também num documentário da Beth Formagini, O Cidadão Ilustre. Né? Como é que eles ganham dinheiro até hoje com a ditadura e com o que fizeram no passado e fazem no presente? Chico. Quando estava para ser entregue o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a presidenta Dilma, já sabendo de o comportamento não colaborativo das Forças Armadas, ela disse numa entrevista: eu vou tomar todas as medidas cabíveis à hora que essa comissão apresentar o relatório, tanto no que se refere ao que faltou, como fazer com que as medidas, para que não falte, e as medidas sugeridas no relatório sejam cumpridas. Das 29 recomendações, quais foram cumpridas? Uma delas é a desmilitarização dessa polícia bárbara, sanguinária, preconceituosa, racista, e que está cada vez se empoderando mais exatamente por conta desse bolsonarismo nazifascista, que introduziu na cultura política essa promoção de ódio, essa promoção de fazer política de uma forma não civilizada. Então, quando você tem, Eugênio e Paulo, por um lado, a impunidade dos agentes que cometeram as graves violações do direito humano, quando você não tem um julgamento político da ditadura e mais o desconhecimento da nossa história, não é uma história bonita que a gente tem, não é uma história bonita. Né? Quanto tempo, na nossa juventude, no primário, a gente estudava que a Guerra do Paraguai foi uma coisa heróica. Hoje em dia já tem livros e livros mostrando que o exército foi genocida. Agora, a questão se discute muito, é genocídio, não é? O que o Bolsonaro está fazendo com os povos indígenas, com as nações indígenas e com os quilombolas, pode sim ser caracterizado como genocídio. E com os negros. E com os negros. Hã? E com os negros também. E com os negros também. E com os negros também. A juventude negra está sendo alvo de genocídio nesse país. Ele se aliou, ele virou um quinta coluna da sociedade e se aliou ao coronavírus 19. Ele se aliou, ele é aliado da pandemia.
Ele é aliado da pandemia. Agora, Ele é curadeiro. E ele colocou o Exército para produzir cloroquina e nós queremos saber quem vai pagar exatamente. esse serviço. Aí o Vanderlei Quedo, que está aqui assistindo, ele pergunta para vocês, afinal, qual é o perfil político-ideológico hegemônico no alto comando das Forças Armadas do Brasil de hoje? Eu respondo isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Primeiro, existia dentro das Forças Armadas um segmento realmente nacionalista. Esse segmento foi expurgado, foram 7.500 militares que foram colocados para fora. Não tem mais esse segmento. Você pode dizer que você pode pensar um, pensar outro, mas não tem esse segmento. É uma ilusão achar que dentro das Forças Armadas você tem um segmento vigoroso, né, em defesa do Brasil. Não tem. Eles estão aliados e eles se colocaram numa postura de pequeno, de pequenez, que precisa de ter o guarda-chuva do Império Norte-Americano. Eu creio que os nacionalistas, os democratas, estão acuados, porque a força dos empresários, a força do dinheiro dos grandes empresários que estavam financiando aqueles 300 do acampamento lá em Brasília, que financiaram esses movimentos fascistas que foram para as ruas para pedir o impeachment da Dilma, para dar o golpe, né? Esses grupos têm uma força de dinheiro muito grande, né? E a grande mídia fez uma campanha terrível, né? Com essa farsa da farsa-jato e parlamentares e governantes dirigidos por aquele que está preso lá, o Eduardo Cunha, que todo mundo sabia que era um bandido, né? Isso tudo torna aqueles democratas, aqueles que acreditam no profissionalismo, que são militares, que honram a farda e honram os princípios para os quais, né, eles foram investidos com um certo poder, eles não são capazes de fazer uma reação, porque o único partido que existe dentro do Exército hoje é o partido de seguir a linha mais dura, né? Não existe aqueles mais nacionalistas que se agrupam de alguma maneira. E aí é por isso que eu acho que é fundamental, eu conversei isso com a doutora Rosa Cardoso e com outros, que é muito importante não só a gente falar de memória, verdade e justiça, como produzir material educativo para crianças e adolescentes. Essa geração nossa, ela está se despedindo. Daqui a mais 10, 15 anos, ela desaparece do planeta. E nós não temos a memória. Eu tenho aqui uma grande quantidade de memórias espalhadas, esparsas, diversas. A Argentina fez o Nuremberg argentino. Vocês podem assistir pelo YouTube o Nuremberg argentino, El Nuremberg argentino, né? Que fala dos julgamentos, um filme de 1 hora e pouco falando dos julgamentos. No Chile teve o julgamento dos ditadores, inclusive do senhor Pinochet. E no Brasil nós não tivemos, a não ser a condenação, não, o julgamento considerado culpado de tortura do brilhante Ustra, que foi elogiado pelo presidente da República, que jamais foi preso. Paulo, completar com... antes da comissão, na verdade, entregar os seus relatórios, a Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça propôs 2 coisas. Sabendo que o relatório seria incompleto e sabendo que uma das resoluções do relatório era dizer tem que dar continuidade, e sabendo que a Dilma assumiu esse compromisso de dar continuidade, nós sugerimos imediatamente a Comissão Nacional 2, né? Mas de forma paritária essa comissão. Teria sociedade civil e teria representantes do Estado. E sugerindo também a comissão do Cone Sul, né? Porque as ditaduras naquela época não foi só no Brasil, e eles trocaram, eles se integraram, inclusive através da política do Cone Sul, de extermínio de várias lideranças, né? Propusemos isso. E veja que o relatório da CNV é um relatório de Estado, não é só um relatório para ser cumprido
pelo Executivo, vai ser cumprido pelo Congresso, pelo Judiciário e ser cumprido pelas instituições de Estado, inclusive as Forças Armadas. Entretanto, essa questão da anistia, que é uma questão mal resolvida de forma capciosa, o ministro Fux está, se não me engano, desde 2011, por aí, enfim, há um bom tempo, ele pediu vista dessa questão e até hoje essa questão não foi resolvida. Então, o que a gente tem? A gente tem um rosário de impunidade, de falsificação da verdade, e enquanto isso não vier à tona, enquanto os nossos jovens não começarem a aprender na mais tenra idade, que você estava falando, Paulo César, aprender através dos livros oficiais o que foi os 88 anos de ditadura, né? Não tem que enaltecer princesa nenhuma, jogou os negros na vala da sarjeta, que mal conseguiu sobreviver, cometeram crime de etnocídio com os indígenas, como está agora o Bolsonaro fazendo a mesma coisa. E volta a dizer, e ousa, esses generais que estão aí são os generais que sobreviveram, né, ainda na ativa, da linha dura da ditadura, né? Esse vice-presidente, aquele outro que é da GSI, né, o Heleno, ele foi capitão, ajudante de ordem, quer dizer, aquele que o ministro tem toda a confiança do general que Silvio foi Frota. ministro. Do Silvio Frota. Tá? Então, você vê, são eles voltaram, né? E tem a cara de pau de falar em corrupção quando eles estão ganhando pelo Exército e ganhando cargos comissionados do poder, tá? Quando foram os mais beneficiados com essa reforma ou de-reforma da presidência. Tá? Então, veja, o bolsonarismo ele é filho espúrio do lavajatismo. E o lavajatismo traz em seu bojo uma ideologia que permeia a história do Brasil. Qual é? Usar o combate à corrupção para atingir sempre as forças populares e as forças de esquerda. Isso aconteceu com Getúlio, aconteceu com Juscelino, aconteceu com Jango, e aconteceu com Lula, aconteceu com a Dilma, e agora eles estão fazendo e acontecendo e negando a história verdadeira. Nós precisamos ter indignação. Eu não falo com calma sobre isso, porque eu lembro dos companheiros que foram mortos, dos companheiros que foram assassinados. Eu quero saber ainda, Exército, Forças Armadas, vocês querem que o ministro lá peça desculpa? Então vocês vão ter que dizer onde estão os nossos 343 mortos que nós não sabemos onde foram enterrados. Esse é o desafio da história. Tá certo. Deixa eu falar. Nós estamos chegando agora ao nosso horário, né? Eu acho que esse debate ele é muito rico e acredito que a gente deveria fazer isso também com outras perspectivas, né? Inclusive uma perspectiva da obrigação dos estados punirem as atrocidades passadas, né? Do ponto de vista do direito internacional, que, aliás, foi assunto da minha tese de doutorado, né? Eu acredito que esse é um assunto que precisa, hoje, estar claramente à frente do debate nacional, tendo em vista esse revisionismo e essas pessoas hoje que convivem muito bem com as atrocidades da ditadura. Paulo César, eu te dou a palavra agora só para a despedida e depois vamos para despedir também do Chico. Olha, eu tenho esperança que, assim como surpreenderam favoravelmente Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que eu não imaginava que tivesse esse comportamento digno de apurar e tomar atitudes corajosas diante das ameaças feitas por alguns militares irresponsáveis que estão desonrando as Forças Armadas e descumprindo a Constituição, né? Isso aí eu vi também no manifesto contrário ao Gilmar Mendes, que o comando das Forças Armadas falou em democracia e respeito à democracia.
e a autonomia dos três poderes. Bom, eu espero que os youtubers, os jovens, sobretudo da geração aí que está nos 20, não sei quanto, 40 anos, que estão fazendo um excelente trabalho, consigam fazer o que nós não fizemos durante 30, 40 anos, que é uma formação política cidadã, combativa, crítica. E espero que nas universidades a gente consiga formar também novos quadros com a preocupação em compreender melhor as estruturas que formaram o nosso país, a conjuntura atual, e que acredite que é possível se traçar cenários onde as forças protagonistas da história estejam mais próximas do povo, que o povo seja protagonista, que os camponeses, operários, estudantes, intelectuais, a classe média, que está sendo sacrificada, os pequenos empresários que estão sendo sacrificados, porque 1,2 trilhão foram dados aos bancos, mas as pequenas empresas, os bares, os restaurantes, as pequenas empresas que empregam milhões e milhões de trabalhadores estão indo à falência e nada é feito. Isso é uma catástrofe, uma pandemia. Vai morrer possivelmente nesse país 200 mil pessoas da Covid-19 e milhares de empregos, milhões de empregos vão se perder e milhões de empresários vão à falência por irresponsabilidade. Então, isto é uma prática que está muito próxima de ser considerada internacionalmente como genocídio e, além do mais, como de lesa pátria também, porque as empresas estrangeiras vão entrar no Brasil para tomar conta desse mercado fabuloso que isso aqui vai ter na reconstrução. É como a guerra do Iraque, se destrói tudo para depois entrar as empreiteiras e reconstruir. Chico. Eu começo agradecendo a sua mediação, dizendo que foi um prazer participar com você e Paulo César. E deixo uma frase do Lula, e depois que ela foi proferida, eu tenho usado em artigos e em palestras. Se eu conhecesse história como eu conheço hoje, há 50 anos atrás, eu seria um revolucionário, mas sou um democrata com lado. O Papa Francisco, meu xará, cansa de exortar a juventude para ser revolucionária. E eu acho que é isso que está faltando. O Brasil necessita de uma revolução social e democrática, sem medo. Para isso é preciso ter a consciência de rejeição dessa história nossa, que não é bonita, que não é agradável, que não é orgulhosa, e ter a coragem de lutar contra qualquer tipo de tirania. E nós estamos com o bolsonarismo, que é uma ideologia tirânica, nazi-fascista. Quero deixar para os que estão nos assistindo, para ter uma ideia síntese dessa ditadura militar que não teve a justiça de transição para a democracia, dizendo o seguinte: imagine você, brasileiro, ter seu filho sequestrado quando bebê e que até hoje não sabe aonde ele está. Imagine crianças de 2, 3 anos sendo usadas para te torturar, já que você não abriu nada para a coisa. Ameaçar colocar tua mãe nua na sua frente. Ameaçar estrupar sua companheira que está presa com você. Tá? Se não conhecer a história, não tem indignação dessa história e não tem a reparação, porque a justiça de transição tem 4 eixos. Estabelecer, levantar a memória que sempre foi censurada pelo poder dominante. Estabelecer a verdade dessa memória. Fazer justiça e a reparação. E o Estado brasileiro deve reparação aos negros, aos indígenas e aos combatentes de todas as tiranias. Tá? Eu espero que nós tenhamos conseguido contribuir para os que estão nos assistindo e a estudar mais, a saber mais, principalmente o dever dos estudantes, dos professores de ensino médio, de levar aos mais jovens, aos que estão formando a sua consciência, aos que têm energia, né, de adolescentes que são, né, para
se indignar e partir para lutar por um outro projeto de nação. A construção de um projeto de nação não precisa ficar esperando de partidos, de movimentos. Pode cada um começar a imaginar que tipo de país gostaria e lutar por ele, através da organização e da consciência fundamental para fazermos a revolução social e democrática que esse país precisa. Bom, gente, foi um grande prazer e eu vou agora, para encerrar, então, passar a palavra para a nossa Denise, para ela fazer, então, o encerramento. Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer os nossos companheiros, Francisco, Paulo, Eugênio, agradecer em meu nome que assisti esse brilhante debate, mas transmitindo também o agradecimento dos nossos companheiros que nos assistem, que eu fiquei acompanhando. Podem ter certeza que as reações foram muito positivas. Obrigado por compartilharem conosco a experiência, o conhecimento, e com certeza é um tema que devemos retomar muitas vezes. Então, eu gostaria de encerrar convidando para a nossa próxima live, quinta-feira, dia 16, às 20 horas, com o tema O Genocídio pela Pandemia e pela Economia. E também, mais uma vez, convidar vocês para seguirem o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, Resistência Carbonária, que logo, logo vamos ter esse vídeo disponível. Compartilhem, nós sabemos que muitas pessoas não conseguem nos acompanhar ao vivo, então, portanto, compartilhem para que a gente possa fazer uma grande rede de compartilhamento dessas ideias. Obrigada, boa noite. Boa noite.